Ô, silêncio aí, gente. Tá parecendo a escolinha de professor. Que não ganhou, hein? Pessoal, então, a gente poder retomar, vamos fazer uma oração para a gente começar. Prometi e sorteei, tá bom? Um sorteio desse é melhor que os que eu já participei. Quando eu participo com 2, 3 mil pessoas. Esse é mais bastante gente. Beleza? 2, 3 mil pessoas. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, por essa manhã. Porque nós estamos aqui, Deus, graças à tua misericórdia. Muito obrigado. Deus, que o Senhor possa vir agora, Deus, através do teu Santo Espírito, falar aos nossos corações, abrir o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos, Deus, entender mais acerca do Senhor, acerca da sua natureza, Deus, para que isso, Deus, nós possamos levar um louvor verdadeiro e sincero ao Senhor, conforme aquilo que o Senhor deseja de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que a gente estava falando na nossa última aula, quando a gente encerrou ela? Amém. Sobre o quê? Na próxima aula vai falar sobre o... A gente estava falando o quê? Sobre o quê? Soberania de Deus. A gente estava concluindo aquele assunto. A gente falou sobre a sola escritura. Qual que é o peso da sola escritura em relação à reforma protestante? É que a Igreja Católica, a Igreja Católica, ela tinha 2 fontes de revelação especial, que era a Bíblia, e a segunda qual que era? Não é natureza. Natureza é revelação geral. Estou falando de revelação especial. Aquilo que nos mostra Jesus, aquilo que nos mostra Deus como Deus, não é o Papa. Tradição. Então nós temos a Bíblia e a tradição. O que é a tradição dentro da Igreja Católica? É o simples fato da Igreja Católica ela trazer todas aquelas doutrinas fora da Bíblia. Então, por exemplo, quando a gente vai falar lá sobre a doutrina de Maria, os dogmas marianos, isso está dentro da tradição católica. Quando nós vamos falar, por exemplo, sobre a penitência, isso está dentro da tradição católica. Não é algo que está dentro da Bíblia especificamente. Todo mundo entendeu essa parte? Uhum. Qual que é o ponto mais importante que a gente tem que entender também antes da gente começar hoje? É que na Igreja Católica, não somente nós temos a questão da Bíblia e da tradição, mas a tradição ela regula a própria Bíblia. Como assim? A tradição que interpreta a Bíblia. A tradição que vale é a tradição do magistério. Desculpa, a tradição não, perdão. A interpretação bíblica que vale dentro da Igreja Católica Apostólica Romana é a tradição que é dada pelo magistério, é a tradição que a própria Igreja faz da Bíblia. Ou seja, uma interpretação que é feita por qualquer um de nós, ela não é válida. Por quê? Porque nós somos leigos. E a Reforma Protestante veio e quebrou com todos esses paradigmas. Quando ela vem e ela começa a dar ênfase à interpretação privada ou à interpretação particular de cada um. É lógico que nós não podemos sair interpretando a Bíblia de uma forma aleatória. Existe todo um processo, a gente exige um conhecimento de nós, um conhecimento básico acerca das línguas originais. Mas a Bíblia ela é clara nos pontos principais dela. A Bíblia ela é clara quando ela fala que para nós sermos salvos a gente precisa de entregar a nossa vida para Deus, para Jesus. A Bíblia ela é clara quando ela fala que o homem ele é justificado pela fé. A Bíblia ela é clara nesses pontos centrais. Existem pontos difíceis? Existem. Muitos pontos difíceis. Mas esses pontos difíceis eles têm que ser interpretados à luz da própria Bíblia. Se eu tenho um ponto que é de difícil entendimento aqui, eu tenho que olhar aonde que está falando sobre esse mesmo assunto em outro lugar da Bíblia. Por exemplo, a gente até trouxe na nossa última aula a respeito da... Você falou nessa aula das mulheres, pastoral feminino, né? Isso. E eu falei para vocês um pouquinho de interpretação acerca do pastorado feminino, que, de acordo com a tradição reformada, não é algo que é aplicado, né? O pastorado feminino ele não é reconhecido pela tradição reformada, pelos reformadores. E por que a gente também não pode aplicar isso, a gente usando, por exemplo, outro ponto da Bíblia dentro de Paulo também? Porque se a gente, por exemplo, parar para pensar, né? A mulher, ela, numa relação dentro do casamento, ela tem o seu papel de submissão em relação ao marido, certo?
Isso é o que Paulo vai falar pra gente lá. Colossenses, Coríntios, tá lá. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa, como que uma mulher, ela pode ser pastora dentro de uma igreja, o marido dela às vezes não é, e ela pode ter uma liderança espiritual em cima do marido, sendo que dentro da casa deles, no relacionamento deles fora da igreja, esse marido vai ter uma liderança em cima dessa mulher? Então, assim, é um negócio que fica meio estranho da gente conseguir relacionar um ponto com o outro. E quando a gente vai interpretar qualquer passagem da Escritura, a gente tem que observar isso. Por isso que, quando a gente então começou a falar sobre a soberania de Deus, a gente viu, eu trouxe para vocês um trecho do livro de Lutero, que ele fez em resposta a Erasmo, e o ponto central da reforma protestante foi justamente a questão do livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio ele existe de fato ou não. Porque isso é o que vai nos aproximar da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Todos entenderam até aqui esse ponto? Para a gente poder continuar? Então a gente viu que dentro da tradição protestante surgiu um movimento chamado de arminianismo, que começou com um cara chamado Jacob Arminio, lá na Holanda. Esse camarada ele veio depois de Lutero, depois de Calvino, já aí praticamente no século XVII, XVIII. E ele desenvolveu uma teologia que parecia demais com a teologia católica. Como assim ela parecia com a teologia católica? Ele falava que o homem, ele é capaz de escolher aquilo que ele quer ou não. Lógico que o pecado ele trouxe uma corrupção para a natureza humana. Lógico que esse homem ele teve a sua alma corrompida, mas não totalmente, igual disseram os reformadores. Existia um pontinho, uma fagulha dentro do homem, e essa fagulha ela é determinante para que esse homem ele possa escolher a Deus ou não. Ao contrário da sola gratia, quando nós vimos que o homem ele é totalmente corrupto, completamente. Todas as faculdades do homem, tudo, a escolha, a vontade, tudo, nada, meu querido, nada do homem tem de bom. Isso é justamente aquilo que Paulo vai falar para nós em Romanos. Não há ninguém que... Não há nenhum bom sequer. Não há ninguém que faça bem. Todos foram destituídos da lei. Todos, sem exceção. Essa é o que nós chamamos de teoria da corrupção radical do homem. Isso que Agostinho falava, é isso que Lutero reafirmou, e é isso que os reformadores trouxeram novamente dentro da reforma. E como esse homem ele está morto nos seus delitos e pecados, o morto ele não pode fazer nada. Lázaro não podia sair da tumba se Jesus não tivesse chamado ele. Dessa forma, então, é necessário que Deus ele faça uma obra sobrenatural nesse homem. Então, o que acontece? Deus, através do Espírito Santo, ele vem até nós, ele muda o nosso coração, ele nos ressuscita, ele ressuscita a nossa alma que está morta. E aí, quando nós somos ressuscitados, nós estamos diante de Cristo, nós não temos outra opção a não ser pegá-lo. Por que eu não tenho outra opção? Porque, meu querido, é a mesma coisa de se nós estivéssemos afogando em um oceano e alguém jogasse uma boia pra gente. Eu não conheço ninguém em sã consciência que vai soltar a boia e vai se afogar. Porque a pessoa, na hora do desespero, ela agarra o que for. Veio o salva-vida perto dela, ele agarra o salva-vida. Veio um tubarão perto dela, ela agarra o tubarão. A pessoa ela fica completamente desesperada na hora do pânico. E é isso que acontece conosco. Só que qual que é a diferença? Enquanto nós estamos no nosso estado pecaminoso, em que Deus ele não faz nada, é como se nós estivéssemos afogando, mas nós não soubéssemos disso. E por isso que os homens eles fazem as escolhas mais esdrúxulas, mais impensáveis, que às vezes a gente olha e fala, gente, como que alguém consegue fazer isso? Então, o centro do pensamento é esse.
E uma das coisas que pega muito pra gente em relação a essas duas visões é em relação à soberania de Deus. Deus, ele já predeterminou todas as coisas, ou Deus, ele anteviu todas as coisas? Vou colocar em linhas gerais. Deus, ele determinou aquilo que vai acontecer. Deus, ele não na eternidade, determinou que hoje nós estaríamos aqui reunidos neste momento, eu estaria falando sobre esse assunto com vocês. Ou Deus, ele anteviu que isso iria acontecer, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas dificuldades, com os nossos pensamentos. Olha, eu acho que ele anteviu. E anteviu? Não, mas No versículo do capítulo 139, por exemplo, fala que os nossos dias foram restritos e determinados, ok. Mas diante do nosso livre-arbítrio, eu acredito que Deus anteviu e a gente, nesse meio a gente poderia pecar e segundo as nossas escolhas, e aí a gente vai colher o que... Eu vou expor para vocês o que os reformadores pensavam. Depois que eu expor para vocês, gente, isso aqui é de todo coração. Não quero transformar ninguém aqui em calvinista. Eu creio na predestinação, mas eu Não quero que ninguém aqui tenha o mesmo pensamento que os reformadores tiveram. Não é essa a minha intenção. Porque isso é algo secundário. Isso não é algo que vai mudar a nossa fé. Isso não é algo que vai mudar a nossa vida. Entendeu? E isso, para mim, é uma forma de interpretação bíblica. É a forma que os reformadores viam, é a forma que Lutero, que Calvino, que Zwingli, que Agostinho, que Paulo, na minha opinião. Então, isso é o que eu estou trazendo para vocês. Mas, eu não acredito nisso, então deixa eu dar o pé daqui, não acredito em nada disso. Não. E tem mais um parênteses aí, viu, gente? A época da reforma é pós o iluminismo, no sentido de que também, né, é pós também ao mundo moderno. Tem Não, ciências que eles não tinham acesso. Não é pós-iluminismo, não, é pós-renascimento. Não, é antes do É iluminismo. pré-iluminismo. Isso, pré-iluminismo, é isso que eu quis dizer. E existem ciências desenvolvidas pós essa época. Tal qual a física quântica, por exemplo. O acesso, o pensamento deles é totalmente linear, é totalmente sistemático. E hoje em dia isso é totalmente diferente. Tá? E isso muda muita coisa. E como que a gente interpreta as coisas também. Então, vamos ver então de acordo com o que Calvino pensava. Eu vou ler para vocês, quem conseguir ler e acompanhar, mas senão presta atenção. As escrituras, segundo Calvino, negam que as coisas aconteçam por acaso. Sejam bons, sejam maus, os eventos são todos governados pelo plano oculto de Deus. A mão de Deus está dirigindo todas as coisas para o cumprimento de seus propósitos. Todas essas coisas são governadas pelo plano oculto de Deus, de modo que nada acontece que não seja consciente e livremente decretado por Ele. De acordo com a doutrina calvinista, todas as coisas que acontecem no mundo, elas foram decretadas por Deus. Todas as coisas que acontecem no mundo, elas foram decretadas por Deus. A presciência de Deus é abrangente, mas não está fundamentada apenas no conhecimento que Deus tem no futuro. Ou seja, não é porque Deus ele está prevendo o futuro, que Ele está antevendo o que vai acontecer. Deus conhece o futuro porque Ele é quem determina o futuro. O controle de Deus inclui especificamente a vontade do homem. Os homens estão sujeitos totalmente à vontade de Deus e nada podem fazer sem o poder de Deus. Aonde que está falando isso? Quando a gente pega a Confissão de Fé de Westminster, nós vamos ver lá no capítulo 3 que vai falar sobre os eternos decretos de Deus. Logo já no primeiro parágrafo, a seguinte declaração: desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, e nem violentada é a vontade da criatura, e nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas.
que eles estão falando aqui pra gente? É que Deus, ele decretou que o pecado iria acontecer lá no Éden. Aquilo aconteceu porque Deus ele decretou aquilo. Mas, ao mesmo tempo que Deus ele decretou que o pecado ia acontecer, Deus não é autor do pecado. E o homem não é indesculpável pelo pecado. Como que isso acontece? Isso é um mistério. Aqui nós estamos diante daquela tensão entre o que a Bíblia fala para nós e entre a minha razão. Porque racionalmente, isso aqui é algo estranho. Racionalmente, isso aqui é algo inacreditável. Mas é isso que a Bíblia fala. E aonde que a Bíblia vai falar para a gente? Lá em Isaías 45, versos 6 e 7 fala assim, ó: para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Para a gente finalizar em Hebreus 6,17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Deus, desde a eternidade, ele tem todos os seus propósitos, todos os seus decretos. Tudo aquilo que aconteceria na Terra, só um minuto. Tudo aquilo que aconteceria na Terra. Porém, da mesma forma que Deus ele decretou todas as coisas que acontecem na Terra, o homem, ele não é inexcusável, ele não é indesculpável por aquilo que ele faz. Pode falar. Mas pegando o texto de Isaías, contradiz esse ponto aí desse capítulo 3, porque se lá em Isaías fala que Deus cria o mal, então ele é o autor do pecado. Não, então, pois é, quando a gente vai lá para Tiago, então. Tiago 1, 13 e 17. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Mesmo assim, eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Você ainda acha que não rebate o texto de Isaías. Sim. Deixa eu só falar o que eu interpreto disso. Não é que Deus criou o pecado. Eu entendo que Deus fez o seguinte: não passe de 100 km nessa curva que o carro vai capotar. Eu te disse. Agora, você foi lá e passou do 100. É o livre-arbítrio. Mas não é que ele criou o pecado, ele já te alertou que aquilo ia dar merda. Desculpa a expressão. Entendeu? Então, ele não criou o pecado, ele te alertou daquilo. Quem fez o pecado, quem cometeu foi você. Exatamente, é isso. Não, mas eu tô questionando em relação à doutrina de Calvino. Essa questão, eu entendi, do que está falando é a questão da origem do mal. A origem do mal, esse é um negócio assim, cara, eu vou te falar aqui. Você não consegue resolver isso filosoficamente. Isso é um negócio assim que nós só vamos entender direitinho quando a gente vê na agora. Sabe cada cabeça uma Porque sentença? isso, não é nem questão de relativismo, não. Isso pra mim é verdade, não. É uma questão de que a Bíblia, ela não te dá uma definição final a respeito da origem do mal. Então existem pessoas que defendem que Deus ele é o autor do mal, mas aí a gente vai ter uma série de outros problemas. E existem pessoas que defendem que Deus ele não é o autor do mal. E também nós teremos uma série de outros problemas. O que então, assim, basicamente, eu vou falar assim, uma opinião mais pessoal minha, o que eu entendo? Eu, na minha opinião, acho que Deus ele não é o autor do mal, mas eu entendo que Deus ele decretou o mal. Agora, como que isso acontece? Eu não sei te explicar. Então isso seria um erro de tradução? Oi? Isso seria um erro de tradução? Não, seria. Quando fala que eu crio o mal?
Então, mas Deus, ele criou o mal, Vamos ele a criou o mal. Deuteronômio 29, 29. Mas aonde que Deus criou o mal? Deus, ele criou o homem que pratica o mal. Então, indiretamente, Deus criou o mal, você entendeu? Eu tô falando? Marquinhos, Não necessariamente que ele fez o mal. Qual o mal que está falando aqui no texto? É isso que a gente tem que sempre relevar. Deus, ele criou o mal, de fato, em si, ele fez a maldade? Ou ele criou criaturas que fazem o mal, como os anjos, que se rebelaram, o próprio Satanás, você entendeu o que eu tô falando? Seja santo. Então, essa questão da interpretação desse texto, especificamente de Isaías, é mais ou menos nesse sentido. Deus, ele criou o mal, mas de uma forma indireta. Entendeu? Oséias 6, Marquinhos tá falando, mas não precisa ir pra falar. Vou falar Da assim. ferida, não sei o que, não sei o que. Eu não sei, vai mais abrangente a minha colocação. Eu sou de raiz calvinista, mas não sou calvinista raiz. Então, veja bem. Eu comecei a estudar autodidaticamente com Berkoff, a respeito da teologia sistemática. Eu acho que é pensamento meu também. Eu acho que quando você aborda a teologia sistemática, a gente cai num perigo de botar num corredor a interpretação bíblica através de uma interpretação positiva, de interpretação mais livre da Bíblia pela Bíblia. Eu acho equivocado a gente afirmar e conformar a interpretação bíblica através de uma ideia de uma franquia, de uma escola ou de um filósofo. Então, eu gosto sim da teologia sistemática, mas eu acho que ela pode levar ao equívoco de deixar de fora a inerrância da Bíblia. A questão da soberania, quem sou louco para dizer que Deus não é soberano. Mas um erro que incorre da escola, digamos assim, de calvinista, e eu sou calvinista, eu deixo bem claro que não. E nem. É que eu acho que para afirmar a soberania de Deus, eu nego de uma certa forma indireta que Deus possa ser tão soberano que dê a liberdade. Então, quando ele dá a liberdade, ele não deixa ser soberano. É muito mais fácil perdoar do que vingar. Não estou falando do Noah, que foi dito hoje aí. É muito mais fácil eu dar o pescoço do cara aí e enforcar do que perdoar o cara. Então Deus, quando perdoa, ele é mais soberano. Se é que se pode colocar que Deus mais, ele é absoluto. Então, eu estou só esboçando meu pensamento de alguns pontos. Eu tenho todas as solas. Eu tenho alguma dificuldade em alguns pontos da política. Eu não vou baixar a expectativa que é só uma colocação. Pode falar disso. Não, é que em Oséias 6 eu sempre li esse versículo que fala: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Então essa soberania de Deus que nos fere e nos cura. Ele deu o fruto, deu a oportunidade para desobedecer, a gente desobedeceu e Ele nos curou, nos sarou. Deixa eu só terminar aqui. A gente vai conversando. Só para a gente poder concluir aqui então o pensamento calvinista, para a gente poder passar para o ponto do livre-arbítrio. Então toda a ação criativa do ser humano e todas as suas escolhas também são derivadas e dependentes do decreto de Deus, sem que o homem se torne irresponsável e sem que Deus se torne autor do pecado. Então isso vem a pergunta: quer dizer então que uma pessoa é uma máquina, um robô programado? A gente é uma marionete na mão de Deus? É isso que acontece conosco, já que Deus ele decreta todas as coisas e a gente faz aquilo que Ele decretou para nós? O que o calvinismo vai responder para a gente? Não. A resposta é encontrada na ideia de livre agência. Então, meus queridos, o livre-arbítrio, de acordo com os reformadores, ele não existe. O que existe para nós é uma livre agência. O homem, ele é um livre agente, ele age livremente. Mas as escolhas dele, que seria o livre-arbítrio, que é a vida, a possibilidade de escolher, ela não é livre. Mesmo que você negue a questão da predestinação, o livre-arbítrio, ele não existe. Sabe por quê? Porque para a gente ter um livre-arbítrio de fato, a gente teria que ter a possibilidade de exercer o nosso poder de escolher sem nenhuma influência. Só que nós somos influenciados a todo momento, tanto pelo nosso pecado, quanto pelos meios externos que nós temos. O contexto em que nós vivemos, a nossa família, a nossa realidade financeira, a nossa realidade de país, ela influencia as nossas escolhas.
Ou seja, o nosso arbítrio ele não é livre. As nossas escolhas elas não são livres, elas são limitadas. Ou eu posso escolher comprar uma mansão se eu não tenho dinheiro para comprar ela. Vocês conseguem entender? Compreender? As coisas que normalmente eu escolho não são coisas que são erradas? Ou ninguém que está pecando? Ou ninguém que peca? Então, eu tenho essa influência do pecado, ou seja, o meu poder de escolha ele não é livre. Mas eu sou um livre agente. Eu ajo livremente, da forma como eu quero. Aonde que está o X da questão? É que para os calvinistas, para os reformadores, a minha livre agência ela é dependente da soberania de Deus. Tudo aquilo que eu escolho, Deus ele já decretou que eu ia escolher. De forma que Deus ele não tem responsabilidade nenhuma pelas coisas que eu escolho e a responsabilidade ela cai toda sobre mim. Agora, como que isso acontece? Isso parece uma contradição, mas não é uma contradição, porque para ser uma contradição, eu teria que afirmar assim que Deus ele determina todas as coisas e ao mesmo tempo ele não determina todas as coisas. Aí seria uma contradição, que eu estou afirmando e negando alguma coisa na mesma sentença. Mas não, eu estou falando duas coisas diferentes na mesma sentença. Eu estou falando que Deus ele determina todas as coisas. Mas ao mesmo tempo que ele determina todas as coisas, ele não tem responsabilidade naquilo que ele determina. A responsabilidade é toda minha. Entendeu? Porque eu é que escolho, eu é que faço. A vontade ela é minha. Apesar dela ser uma vontade escrava, cativa do pecado, mas a vontade ela é minha, só minha. Mas isso é um paradoxo? Isso é um paradoxo, isso mesmo. Paradoxo é. Mas o que é um paradoxo? Paradoxo é uma contradição aparente. Parece uma contradição, mas não é. Mas isso é um paradoxo? É. A gente consegue conviver com ele? Consegue. Por quê? A gente vive bem com a Trindade. A gente consegue viver bem com a dupla natureza de Cristo. Cristo é Deus e é homem ao mesmo tempo. Olha o tanto de paradoxos que a Bíblia tem. Esse aqui é só mais um. Fazendo qualquer coisa. Desculpa. Peraí, Saulo. Fala, pode. Não, é só assim, eu tô aqui bem desde o início, tem uma coisa que pra mim, se tirar, a gente fica muito desafiador. Se tirar de vista a natureza do caráter de Deus, não dá para alcançar. Então, por exemplo, por que eu consigo alcançar um paradoxo? Se eu sei que Deus é bom em amor, isso é imutável, isso é um absoluto, aí parece que eu consigo alcançar esse raciocínio. Se eu tiro a natureza e o caráter de Deus para alcançar os paradoxos ou a origem do mal, aí fica muito angustiante mesmo. Mas se antes de tudo isso vier a natureza e o caráter de Deus, que é muito claro, que é um absoluto, que é imutável, digamos assim, parece que eu consigo fôlego para alcançar esse lugar do paradoxo, né? E só para complementar isso, a gente tem que colocar aquilo que o Romanos fala. Paulo vai falar em Romanos para a gente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo as catástrofes do mundo, mesmo a pandemia, mesmo as mortes e os acidentes que acontecem, a gente tem que pensar que todas as coisas elas cooperam para o bem. Diante de uma situação que coloca em xeque a minha fé, normalmente a gente tem dois tipos de pensamento. A gente pode pensar, Deus ele é injusto. Isso aconteceu porque Deus ele é injusto. Ou eu posso pensar, Deus, eu não entendo porque isso está acontecendo na minha vida. Mas eu tenho fé no Senhor. Que todas as coisas vão cooperar para o bem da minha vida. Porque eu amo o Senhor. Isso sim é uma atitude de fé. Só para a gente poder terminar aqui. Então, a ideia da livre agência, o homem ele é livre agente. Então, ele não age fora do conselho determinado por Deus, mas a vontade dele não está sujeita a uma coerção contra os seus desejos. Ou seja, o homem ele só vai fazer aquilo que ele quer fazer. Mas é isso que está o X da questão. Aquilo que o homem quer fazer, de acordo com os reformadores, é aquilo que Deus já determinou. O homem é livre. O homem é livre para deliberar e determinar qual caminho vai seguir, segundo o seu próprio querer, personalidade e caráter, no contexto das influências sociais e espirituais que existem na sua vida. A gente tem alguma dúvida? Quer dizer, dúvida tem todas, né? Total. Quer que a gente fale mesmo? Total.
Mas muito. Pode falar. Eu prefiro ficar com o Deuteronômio 29, diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Esse é o resumo de tudo. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para Ué, sempre. queria Para que Tem outro cumprimos. texto da Bíblia que fala que as coisas escondidas pertencem a Deus e aos homens escrutá-las. Exatamente. Deixa eu só. É loucura. Lá, quando chegar lá na glória, nós Eu vamos passei saber os de slides tudo. para todo mundo, né? Quem não recebeu depois, me pede que eu mando. Eu vou só, pra gente pular para a conclusão, porque a gente precisa entrar na Sólida Deu Glória para a gente poder finalizar o nosso assunto todo aqui. Então, assim, ó, de um lado nós temos um ser impessoal que abrange tudo, Deus inclusive, numa teia de contingência ou por acaso. Deus é assim limitado e o homem é deixado boiando num mar de por acaso, que nem ele nem Deus podem dominar. O que isso aqui está falando para mim? Que se Deus ele antevê as coisas, né? Se Deus ele sabe, por exemplo, a eleição, a predestinação do homem, ela está completamente relacionada ao fato de que Deus ele sabe quem são as pessoas que vão aceitar Jesus no momento adequado. Então, quem é que está determinando o futuro? Não é Deus, é o homem. Se é o homem que determina o futuro, então nós vamos viver num universo por acaso. Por quê? Porque Deus ele vai ter que trabalhar no mundo de acordo com a escolha humana e não o contrário. Sempre que a Bíblia fala que é Deus é que determina todas as coisas. Isso está lá em Isaías 46. E se Deus, então, eu até falei isso na última aula, se Deus, então, ele começa a trabalhar de acordo com a vontade do homem, sabendo quem serão aqueles que são salvos ou não, sabendo, aquele cara escolheu lutar com aquele avião, o que eu vou fazer para poder remediar aquela história, aquela situação e tal. Se Deus ele vai trabalhar de acordo com as escolhas do homem, se o homem realmente ele tem esse livre-arbítrio, então Deus, ele é um Deus que ele deixa de ser um Deus soberano, no sentido de que vai determinar o que vai acontecer no futuro, e ele passa a ser um Deus vidente. Alguém que adivinha as coisas, né? É igual o Doutor Estranho lá no filme da Guerra Infinita, quando ele começa a adivinhar quais são as possibilidades. Lá de mais de 28 mil possibilidades, os Vingadores só têm uma chance de vencer o Thanos. Então Deus ele começa a ser o Doutor Estranho. E aí, de acordo com a escolha que o homem vai tendo, vai mudando o futuro. E aí, de acordo com aquilo que o homem vai escolhendo, ele vai trabalhando no mundo. Qual que é o problema dessa visão? É que nessa visão, meu querido, quem é que determina o final das coisas é o homem. Nós temos aqui uma visão completamente centrada no homem. Uma visão antropocêntrica. Em que o homem ele determina quais serão os passos que Deus ele vai dar. E do outro lado, nós temos o Deus trino, independente, único, que constitui o ser original, pessoal, não criado, segundo seu plano e decreto, e ele faz e mantém todas as coisas ele faz e mantém todas as coisas com todas as suas relações umas com as outras, dando significado para cada fato. A criação na sua totalidade, as coisas e eventos, matéria, energia, espaço e tempo, é um ser dependente destino de Deus, que encontra o seu propósito em cumprir o plano de Deus para a glória de Deus. Deus ele criou todas as coisas, ele mantém e subsiste todas as coisas com um propósito determinado. E o propósito determinado de Deus é que Deus ele seja glorificado em tudo. E Deus sendo glorificado em tudo, e a gente entra no nosso próximo assunto. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Nós estamos aqui agora diante do ponto mais central, do ponto mais importante de toda a reforma protestante. Porque tudo o que os reformadores fizeram, todo aquele movimento que Lutero teve, todas aquelas coisas, eles fizeram com o intuito de alcançar a glória de Deus, de dar glória a Deus. Minha última indicação de livro é esse daí, A Santidade de Deus, do Sproul. Excelente livro, um dos melhores livros que eu já li. Ele é pequenininho, esse é pequenininho mesmo, viu gente? Tem umas 120 páginas só, bem pequeno, você lê ele numa sentada, de tão legal que é. Então, meus queridos, só lhe deu glória. A gente tem que entender que
tanto a salvação quanto a adoração humana, toda a glória é somente a Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 15, a gente não vai abrir. Se alguém quiser, depois vocês leem estudando o material. E a gente vem para a nossa principal questão do homem. Por que nós fomos criados? Qual é a finalidade da nossa existência? Por que eu existo? Por que eu vim nessa terra? Às vezes numa vida difícil, de muito sofrimento, alguns momentos bons. Por que eu existo? Qual que é o meu propósito de vida? Qual que é a minha finalidade? Alguém? Segundo a palavra, para glorificar Deus. Mais alguém? Amor, Relacionamento. relacionamento. Paulo nunca fala que é para refletir as virtudes de Cristo. Pra que eu fizer? Somos espelhos. Fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Fomos criados para dar glória a Deus e para poder aproveitar a presença desse Deus durante a eternidade. Isso no primeiro momento pode até parecer algo meio chato. Você fala assim, nossa, fui criado para poder ficar cantando lá no céu. Aleluia, aleluia, o tempo todo. Mas quando a gente começa a pensar nisso de uma forma mais prática, porque a adoração ela não se resume a cantar na igreja. A adoração ela não se resume a vir aqui todos os domingos. A adoração ela é o estilo de vida. A adoração ela é dada 24 horas. Tudo o que eu faço, eu tenho que glorificar o nome de Deus. Ou seja, o propósito final da minha vida toda, ela tem que ser dada glória a Deus. Quando eu vou trabalhar, eu tenho que trabalhar glorificando a Deus. Não é que eu tenho que trabalhar assim, oh, aleluia, não. Mas eu trabalho, faço a minha parte, eu faço a minha função, eu trabalho bem, eu faço aquilo que me pagam para fazer, mas não para poder agradar o meu patrão. Lógico que a gente tem que agradar também. O primeiro patrão que eu tenho que agradar é Deus. A primeira pessoa que eu faço as coisas dentro da minha casa é para agradar a Deus. Se eu procuro ter um relacionamento feliz com a minha esposa, se eu procuro ter fazer uma boa criação de meus filhos, E tem, viu, gente? E ele é um paizão. eu faço isso para glorificar. É lógico que a gente pensa, né? Não vou criar bem meu filho para ele dar trabalho mais tarde. Mas o primeiro propósito da minha vida é glorificar a Deus. E de onde que vem essa palavrinha glória? O que ela significa? Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho mais. O pessoal que não está enxergando. Glória, a gente tem ela de duas formas na Bíblia. Uma é doxa, isso está no Novo Testamento em grego, e a outra é kavod. A gente pronuncia kavod. Só para a gente poder tentar entender, é muito importante, quando a gente vai lá, por exemplo, na história de Eli, do sacerdote Eli, quando ele morre, e ele morre seus dois filhos, a nora dele, naquele dia, ela dá à luz a uma criança. Alguém lembra como que essa criança é batizada? Icabodis. Icabod. Foi-se a glória de Deus. E foi-se a glória de Deus, porque naquele mesmo dia, os filisteus, eles pegaram o quê? A Arca da Aliança. E o que a Arca da Aliança ela simbolizava? A suprema glória de Deus no meio de Israel. Era como se o próprio Deus ele tivesse descido lá do céu, lá do seu sublime trono, e tivesse estabelecido aqui na terra. Era Deus vivendo no meio dos homens. É isso que a Arca da Aliança simbolizava. Ela não era um mero baú coberto de ouro, onde lá dentro tinha duas pedras velhas, um maná perdido e um bastão florido. Não era isso. Ela simbolizava a glória de Deus no meio do povo que Ele escolheu. Quando Israel então ele perde essa arca, quando essa arca ela vai embora, a glória de Deus ela foi. Deus ele não estava mais no meio do seu povo.
Quando a gente para e pensa nisso, a gente vê que a glória de Deus, ela reflete principalmente em questão da importância de Deus, da magnitude de Deus, da gravidade de Deus. A glória de Deus se refere à sua importância, dignidade, significado, possui o poder da existência dentro de si mesmo. Quando nós somos chamados a glorificar a Deus, nós devemos tratá-lo com a gravidade e a importância que Ele merece. Toda a criação ela deve render louvor, honra e adoração a Deus. Quando nós somos chamados então a glorificar a Deus, porque esse é o propósito superior da nossa existência, essa é a nossa finalidade de fato. Nós estamos chamando a tratar Deus como Deus. Nós somos chamados então a demonstrar, a dar a Deus aquilo que de fato Ele merece. E o que Deus merece? Ele merece um dia apenas da semana? Deus ele merece algumas horas só do dia? Por isso que tudo o que eu faço, eu tenho que procurar dar glória a Deus. Assim, só uma curiosidade, quando Coríntios fala que a nossa leve tribulação produz eterno peso de glória, na época glória, quando você está dizendo peso aí, era o peso que se colocava na balança para estabelecer justiça. Não sei se você sabia disso, isso é curiosidade. Então, a nossa glorificação a Deus, ele produz esse, através de nós, toda a virtude para Deus, toda a honra para Deus, estabelecemos a glória de Deus através desse peso que reequilibra e pontifica a glória, a louvor e glória a Deus. Como peso na balança. Excelente colocação, Sirlei. Vamos lá para a gente poder continuar aqui. Deus ele não divide a sua glória e a sua divindade com nenhum homem, com nenhuma criatura. Você fala em Isaías 42:8. O mundo criado, aquilo que você falou, Sirlei, é chamado a refletir a glória de Deus, a qual Deus ele imprime a sua marca de glória em nós. O que é isso? O que é a imagem de Deus em homem? Isso é uma coisa extremamente importante da gente entender. Deus, quando ele criou o homem, qual foi o casamento de Adão e Eva lá, quando ele estava casando os dois? O que ele falou para eles? Ide, multiplicai-os, sede fecundos e enchei a terra. O homem ele foi criado à imagem de quem? De Deus. Então, quando o homem ele é conclamado, ele é ordenado a encher a terra, era para o homem encher a terra de quê? Da imagem de Deus. E o que é ser a imagem de Deus? O que é isso? Refletir as virtudes dele. Parecer com ele. O que Deus está falando ali para a gente em termos práticos é que quando um coelhinho, um cachorro, uma onça, um leão, uma girafa, uma bactéria, ela olhasse para o homem e ela vislumbrasse o homem ali no meio da criação, ela não vê simplesmente um homem, uma criatura que foi feita por Deus, mas que ela olhasse e ela visse que Deus deu todo o domínio sobre a criação. Aquela pessoa que é o representante de Deus, o mediador de Deus aqui na Terra, com a sua criação. Por isso que o homem ele é chamado a desenvolver a criação. O homem tinha que lavrar a terra, ele tinha que desenvolver a criação. O que nós fizemos aqui, gente, em questão de construção, construicidades, tecnologia, tudo isso faz parte da glória de Deus. O homem ele fez isso de uma forma direta ou indiretamente para a glória de Deus. Esse é um mandamento de Deus, um mandamento que a gente chama de mandamento cultural. Mas, qual que é o problema? O homem, ele perdeu essa imagem de Deus quando ele pecou. Nós fomos chamados para ser um mediador, para ser um espelho da glória de Deus. O que o espelho ele faz? Ele media a nossa imagem. Eu não consigo ver o meu rosto
Se eu não tiver um mediador, se eu não tirar uma foto de mim, eu não consigo ver. Se eu não olhar para o espelho, eu não consigo ver. Então, eu preciso de um mediador para eu poder ver a minha face. Da mesma forma que a criação, ela precisa, Deus ele fez a nós para que a criação ela visse a glória de Deus refletida em nós. E o que o pecado fez? O pecado ele fez como se você pegasse um tanto de barro e passasse ele no espelho. Se você pegar barro e passar no espelho, você consegue ver a sua imagem no espelho? Consegue ver um pouco, né? Um bulto, alguma coisinha. Ofuscado. Ficou ofuscado. Mas a imagem de Deus ela ainda está em nós. Só que o que o pecado fez? Participou. Ele ofuscou a imagem de Deus em nós. Essa é a consequência mais grave do pecado. Ou seja, quando a criação ela olha para o homem, ela não consegue mais ver aquele vice-regente, mordomo de Deus no mundo. E esse é um problema muito grave. Mas isso também é uma coisa que nos traz esperança. Porque se a gente, por exemplo, parar para pensar, né? Quem aqui gostaria de ser tratado com dignidade? Quem que não gosta de ser tratado com dignidade? Tem alguém que não gosta? O que é dignidade? Não consegue Reconhecimento. Dignidade? Conhecimento? Reconhecimento. Reconhecimento? Boa. Alguém mais? Arrisca dizer o que é dignidade? Respeito. Respeito. Ótimo. Mais alguma outra característica? O que é dignidade? É uma ideia de elevada importância. Importância. Seria um reconhecimento mesmo. Dignidade, se a gente parar para pensar, é você ser tratado de acordo com aquilo que você é. Aquilo que é inerente a nós. Certo? Por exemplo, eu sou um ser humano, eu tenho os meus direitos. Não quero chegar num lugar em que alguém, essa pessoa ela vai e me destrate, ou que ela macule algum direito que eu tenho, alguma coisa que eu gostaria. Por exemplo, eu trabalho o ano inteiro, eu gostaria de ter férias. Aí se o meu patrão ele não me dá férias, ele está sendo indigno comigo. Porque eu trabalhei aquele período, eu mereço as minhas férias. Certo? Ele não está pedindo a dignidade do trabalhador? Mas se a gente parar para pensar, nós somos feitos de quê? O que Deus nos fez? Barro. Qual que é a dignidade que tem o barro? Qual que é a dignidade que o povo tem? Qual que é a dignidade então que nós humanos temos? Da onde que vem a nossa dignidade? De Deus. Nós só temos dignidade porque o próprio Deus nos dá. Isso aqui, meu querido, é o nosso principal argumento contra os ateístas. Porque se nós acreditamos que nós viemos de partículas no espaço que se uniram em determinado tempo e aí depois elas explodiram em um feito de luz, que dignidade que isso tem? E principalmente depois que nós morrermos, nós vamos ser aniquilados da terra, não vamos existir mais. E acabou. A nossa existência ela se resume ao aqui e ao agora e acabou. Depois disso aqui não tem mais nada. Então a gente não tem dignidade nem no começo e nem no final. Nós vamos ter dignidade no meio? De onde que vem essa dignidade? A nossa dignidade ela não é inerente a nós. Ela não habita em nós. Todos os homens eles têm dignidade porque todos os homens eles são portadores da imagem de Deus. Todos, sem exceção. Todos os homens eles foram criados para refletir a glória de Deus. O pecado ele ofusca essa imagem, ele ofusca. Mas mesmo assim a imagem de Deus ela não foi apagada. Não estou falando que nós temos uma fagulha de Deus. Esse é o pensamento errado. Nós temos um pouquinho da divindade de Deus. Não, nós não temos. Deus ele não divide a sua divindade, a sua glória com ninguém. Mas Deus ele nos dá a sua imagem. E essa imagem de Deus é a principal tradução, o principal meio da gente ver essa imagem de Deus é por meio da dignidade. Alguma dúvida? Pode falar. A ideia do Papa é que ele tem esse poder, né? Essa glória de Deus. Ou ele tem? Papa? Só ele tem. Não, o Papa não acredita nisso não. O Papa, para ele, tem autoridade.
autoridade que foi dada por Pedro, como ele é o sucessor de Pedro, então ele tem essa autoridade Mas ele não é para poder desligar as coisas tanto no céu quanto na terra. Oi? Mas ele não é considerado Senhor divino? Não. É chamado de sumo pontífice. É o Ele, que liga. ele seria um mediador entre Deus e os homens. Entendeu? Aí a confissão de fé de Westminster vai falar que ele é o anticristo. Porque ele está tomando uma posição que não é dele, a posição que é somente de Deus, de Cristo, e somente Cristo ele é o cabeça dele, mediador. Isso mesmo. Então, meus queridos, a glória da salvação ela pertence somente a Deus. Está lá em Jonas 2,9. A adoração era o centro da reforma de Calvino. Devemos compreender o significado de dar glória a Deus em nossa própria adoração. Isso nós vamos falar daqui a pouquinho, mas só para a gente poder adiantar o assunto. Quando eu adoro a Deus por algo que é inferior ao que Ele é verdadeiramente, que a Bíblia me revela o que Ele é, eu estou adorando qualquer coisa, menos a Deus. Isso então levou Calvino a um rompimento com Roma. Idolatria? Não há idolatria na Igreja Católica Apostólica Romana. Não há. Se você perguntar para qualquer pessoa, eles vão falar para você que de fato não há. E realmente, meus queridos, em termos técnicos, não há. Para a gente poder só entender como que funciona a questão da veneração dos santos dentro da Igreja Católica. A palavra idolatria, são duas palavras que é idol, de ídolo, mais latria. Latria é adoração. Então seria adoração a ídolos. Na Igreja Católica, nós não temos a latria, nós temos a dulia. O que é dulia? Servir, honrar. Dulia vem do verbo grego doulos, servo. Então, nós temos na verdade um serviço àqueles santos, mártires que se sacrificaram em prol da igreja. Não é uma adoração, é uma veneração. Eu honro eles por aquilo que eles fizeram em vida. É um reconhecimento. Estou dando a eles a dignidade pelas obras que eles fizeram aqui na terra. É isso que a Igreja Católica fala. Só que Calvino ele vai falar assim que não é bem assim. Dulia e latria, a gente colocar para pensar na prática, é a mesma coisa. Porque são acendidas velas, pessoas ajoelham diante desses santos, cumprem promessas, penitências em favor deles. Então não há distinção. E para Maria, né, que seria superior a todas elas, há uma hiperdulia, uma hiperveneração. Uma veneração acima do que há para os demais santos. Por quê? Porque ela é mãe de Jesus, mãe do próprio Deus. Então, meus queridos, o que é interessante aqui é que Calvino ele falou que a veneração dos ícones, a veneração desses santos, é uma volta ao pecado fundamental da humanidade. Isso eu vou falar para vocês daqui. Não, deixa eu falar agora. O que é o pecado fundamental da humanidade? Quando o homem ele caiu lá no Éden, Eva foi lá, pegou o fruto, comeu, deu para Adão, Adão comeu. Qual que era o pecado fundamental da humanidade? Quando a gente vai olhar lá em Gênesis 3, o que a serpente fala para ela? Se ela comesse, ela não iria morrer, mas ela seria o quê? Igual a Deus. Então, quando Deus ele manda o homem ele ser fecundo, encher a terra da imagem dele, enchendo a terra de homens, pessoas feitas à imagem dele, o homem ele para e pensa: eu não quero encher a terra da imagem de Deus, eu quero ser como Deus. Eu quero, na verdade, encher a terra da minha própria imagem. Eu não quero mais ter essa dependência de Deus. Eu quero conhecer o bem e o mal assim como Deus conhece. Esse é o pecado fundamental. Eu quero andar com minhas próprias pernas. Eu
Eu quero ser independente de Deus. E a idolatria é quando nós adoramos algo que não é Deus. Até quando esse algo nós mesmos. Por isso que o pecado fundamental do homem, quando o homem estava comendo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava cometendo um pecado de idolatria naquele momento. Porque ele preferiu a justiça própria que ele tinha do que a justiça de Deus. Depender de mim mesmo. Ele queria depender dele mesmo do que depender de Deus. Certo? E glorificar a Ele mesmo. Sim. E encher a terra da imagem dele mesmo. Só para a gente poder ver assim que essa questão de Maria ter só uma hiperdulia, isso é algo que sou até estranho. O Papa Francisco esse ano ele teve esse tweet que falava assim: Maria não é apenas a ponte entre nós e Deus, é mais, é o caminho que Deus percorreu para chegar até nós e é o caminho que nós devemos percorrer para chegar até Ele. Aqui o Papa, eu não entendi assim muito bem essa colocação dele, mas até o ponto que eu consegui entender que ele está colocando Maria como no lugar do próprio Cristo, fazendo a ponte, fazendo a mediação entre Deus e o homem. Então isso é mais do que uma hiperdulia. Isso aqui sim é uma idolatria. Nós devemos negar Maria, negar aquilo que ela fez. Não, Maria é uma mulher maravilhosa, importantíssima na Bíblia. Foi usado o instrumento de Deus. Mas, assim como eu, como você, é pecadora, recebedora da graça de Deus, que teve um privilégio enorme. Certo? Uma coisinha só, ver se você pode me esclarecer se você souber. Os católicos estão meio confusos, então, porque eles vivem dessa forma, estabelecem dessa forma, mas ao mesmo tempo eles reconhecem Cristo. Isso é questão confusa. Não estão confusos. Eles reconhecem Cristo, eles vivem dessa forma. A questão é que é muito mais fácil você adicionar do que você retirar, entendeu? Então, assim, na mesma proporção que eu adoro a Cristo, que eu adoro a Deus, eu também posso fazer isso com outros. Entendeu? Então eu estou acrescentando. Então a gente deixa de ter uma trindade, começa a ter um quadrado. E quando faz isso, vocês estão dizendo que o outro também é Deus. Sim. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 1, verso 18, para a gente poder já caminhar para o nosso final. Eu não vou conseguir passar os slides, aí eu vou terminar só falando com vocês, depois vocês olhem em casa, por favor. Antes de ler, Marquinhos, só ressaltar, o pastoral não gosta muito de falar isso, né? Porque a gente somos muitas vezes cristãos idólatras, né? Adoramos o filho, colocamos o filho no lugar de Deus e uma série de coisas, né? Vamos lá, a gente partir do verso 18, a gente vai até o 23, tá? Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça de seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos peixes. Esse texto aqui ele é libertador para nós. Em que sentido? No sentido de que quando nós pensamos acerca daquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, aquela clássica pergunta: por que aquela criança lá na África, que mora numa tribo isolada, que nunca teve contato nenhum com a civilização ocidental, nenhum missionário, quando ela morrer, ou quando o adulto, né, que nunca teve esse contato, quando ele morrer, ele vai ser salvo? Ele nunca ouviu falar de Jesus? Como é que ele pode ser condenado por não ter aceitado Jesus?
Uma coisa a gente sabe. Se a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, condenada por não aceitar Jesus, ela não será. Mas ela será condenada. Por quê? Porque ela rejeitou o Pai. Ela rejeitou o próprio Deus. E aonde que fala isso? Vocês lembram quando eu falei sobre a revelação geral, sobre a natureza? Está lá em Salmos 8. Os céus proclamam que a glória de Deus. Então a criação, ela revela a glória de Deus. De modo que quando o homem ele olha para a glória de Deus, quando ele olha para a criação de Deus e ele consegue deduzir que ali há um Criador, ele não glorifica esse Criador. Mas pelo contrário, ele prefere glorificar quem? A própria criatura. Aí ele começa a adorar o sol, começa a adorar imagens humanas, começa a adorar animais, como nós temos na Índia. É isso que acontece. Então, desse modo, todas as pessoas do mundo, elas são condenadas. Todas, inclusive nós. Qual que é a nossa diferença? Cristo fez a obra em nós. Certo? Gente, tem alguma dúvida a respeito disso aqui? Nenhuma? Só para que todos entendam, então, todas as coisas, todas essas áreas que a gente passou durante cinco encontros nossos, todas as coisas, elas têm esse propósito fundamental da glória de Deus. Os reformadores, eles tinham isso em mente. E que a glória de Deus, ela tem que ser levada em primeiro lugar. Por isso que a glória de Deus, ela é tanto na salvação, que ela é completamente monergística, é uma ação completa de Deus, quanto na nossa adoração. E que nós devemos viver inteiramente por esse Deus. Amém? Amém. Então, beleza. Para a gente finalizar, o Sirlei, ora para a gente poder encerrar. Depois o pessoal dá uma olhada aí nos slides. Tá bom, gente? Marcos, durante a semana, assim, ó, gente, pode chamar lá no WhatsApp? Pode me chamar lá. Vontade. Na medida do possível eu vou respondendo. Tá bom? Ele é Bismarck, não tem? Gente, vocês podem me chamar à vontade. Tá bom? Se for dúvida, pode mandar áudio, pode mandar. Não tem problema não. Tá bom? Se eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Vamos lá, porque o Senhor nos preparou, Deus, o Senhor nos capacitou com o nome do Espírito, selou para a salvação. Obrigado pela sua disponibilidade, Deus, pela inteligência que o Senhor colocou no cérebro, Deus, e que Deus está sendo refletido, está espargindo, Deus, para iluminar nossos corações, nossas mentes, para que conheçamos mais o Senhor e que conhecendo mais o Senhor possamos glorificá-lo em nossa vida. Obrigado pelo tempo, passamos juntos aqui nessas 5 reuniões. Eu quero que o Senhor nos ensinou através de Marcos, Deus, através da sua bondade, a sua misericórdia, o teu grande amor, ó Deus, imedido, infinito, ó Deus. E nós nos sentimos, ó Deus, gratos, muito gratos, ó Deus, primeiramente ao Senhor, por sua bondade, humildade e perdão, e pela vida do Marcos, seu Pai, que você seja com ele, seja com a sua família, Deus, e que ele continue sempre assim fiel ao Senhor, à palavra, e crendo na inerrância da palavra, Deus, mas que nos vem de ti. Nós adoramos, glorificamos, agradecemos, para a tua glória, em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.